Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Na aula anterior, nós encerramos a disciplina de Bibliologia, o estudo sobre a Bíblia. E na aula de hoje, nós vamos começar uma disciplina que ela é muito importante, ela é considerada uma das disciplinas mais importantes dentro do estudo da teologia, que é a Cristologia. Se a Bibliologia era o estudo sobre a Bíblia, a Cristologia é simples de você entender, é o estudo sobre a figura de Cristo. Essa disciplina é uma disciplina da teologia sistemática, que para alguns é uma macrodisciplina, teologia sistemática. Teologia sistemática estuda as principais questões, doutrinas, os pontos centrais da fé cristã, falando sobre a teologia cristã. E a cristologia ela é uma das disciplinas mais importantes, junto com a pneumatologia, que vai estudar sobre o Espírito Santo, junto com a escatologia, que vai estudar sobre o fim das coisas, junto com a história da igreja, para alguns, que vai estudar sobre o transcorrer de toda a história bíblica e o posterior à história bíblica, os primeiros pais da igreja, a era apostólica ou era cristã, primeira era cristã, primeiro, segundo e terceiro século. Mas a cristologia ela vai ter uma preocupação com o estudo do que nós chamamos de união hipostática. Esse nomezinho diferente, esse nomezinho estranho. Hipostática que vai vir do termo grego hipostasis, que significa duas naturezas, dentro do contexto do estudo da união hipostática de Cristo. Quais duas naturezas que a cristologia ela vai se preocupar de estudar? A natureza humana de Cristo e a natureza divina. E vão ter várias discussões desde a época que começou a discutir isso lá nos primórdios, com os cristãos do primeiro século, discutindo se Cristo era simplesmente Deus ou se era simplesmente homem, ou se era Deus e homem, se era 100% Deus e 100% homem, se era 50% de uma natureza e 50% de outra. Essas discussões duraram séculos e séculos em séculos. Inclusive, muitas igrejas hoje elas pensam muito diferente sobre essa questão da união hipostática de Cristo, se Cristo é 100% Deus e 100% homem ou não. E tudo isso vai nortear o estudo da cristologia. Dentro da cristologia, quando a gente vai estudar sobre a humanidade de Cristo, por exemplo, nós nos baseamos principalmente na noção de que o Verbo se fez carne. Trecho esse que vai aparecer diretamente e indiretamente várias vezes ao longo do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João ele vai abordar a divindade de um Deus que se torna homem. Tanto que quando João ele começa a escrever o seu Evangelho, ele já fala que no princípio era o Verbo e que o Verbo era Deus. E ele vai falar ao longo de todo o seu livro, de todo o seu Evangelho, vai ser registrado um Deus que veio se tornar homem. E esse Deus se tornando homem, ele tinha uma humanidade. Quando o termo, o verbo se fez carne é utilizado, é uma palavra no grego que é uma palavra um pouco complicada para aplicação à carne comum, à carne estrutura de corpo. Geralmente ela se aplica à humanidade, que é a palavra sarx. Eu até trouxe aqui para vocês um dicionário, que é o mesmo dicionário que eu usei em algumas outras aulas, que é um léxico do grego do Novo Testamento. E aí quando eu procuro a palavra sarx aqui, que é a palavra para se referir à carne dentro do grego bíblico, aí eu encontro a palavra sarx e vem escrito assim, sarx ou sarcos, que é a possibilidade de declinação dessa palavra. Literalmente carne. Porém, dentro dos textos em que é aplicada, o significado, a maioria das vezes, vai ser natureza humana, descendência terrena, ou ser humano, ou até mesmo pessoa. Pode ser aplicado como corpo? Até pode, porque a maioria das palavras no grego, principalmente palavras como essa, elas são palavras polissêmicas, elas têm vários significados. Mas como o significado ele está preso ao contexto e está preso à literalidade, ao estilo, no caso do Evangelho segundo João, assim como no caso das cartas de Paulo a Filipenses, ao povo que está em Colosso, aos Colossenses, o termo vai ser carne, mas carne como natureza humana. Então o verbo Deus se transformou em natureza humana. Então esse é o primeiro ponto. Cristo era homem, Cristo se fez homem, Cristo tinha natureza humana. E ao que tudo indica, uma natureza humana de 100% homem. Mas Cristo seria também Deus? E se ele seria Deus, como que ele surgiu? A Bíblia fala lá também no Evangelho segundo João, porém no capítulo 8, no versículo 58, que
Cristo é o unigênito de Deus. Unigênito significa o único gerado. Todos os outros filhos de Deus são filhos por adoção. Eles não são filhos gerados. Então, o único filho gerado é Cristo. Ele sendo unigênito de Deus, ele veio de Deus. Mas existe um grande questionamento quanto a Cristo. Como que ele pode ser filho, ser Deus e ainda ser Espírito? Aí nós estamos falando da figura da Trindade. Esse é um assunto que dividiu a igreja por muitos séculos. E até hoje algumas igrejas mais distantes pensam um pouco diferente sobre isso, como é o caso dos testemunhas de Jeová. Porém, existem várias declarações na Bíblia que mostram que os próprios discípulos, eles criam que Jesus era homem, porque eles viveram com ele, porque eles vivenciaram esse Cristo homem, que criam que também que Jesus era Deus, como por exemplo, quando Tomé fala, quando Tomé vem o chamar Senhor e Deus meu. Quando eles falam que ele é Senhor e Deus meu, ou algumas versões e traduções colocam Senhor e meu Deus, Senhor, ele se refere a ele como alguém que tem uma elevação, mesmo sendo homem, mas que estava acima dos outros homens, um mestre, um didáscalos, como nós falamos no grego, e Deus, ele coloca ele como Deus mesmo, não é um Deus menor, mas é o próprio Deus. Essa aula nós introduzimos um pouco sobre o estudo da cristologia, falamos mais sobre a natureza humana de Deus, mas também citamos a discussão sobre a união hipostática de Deus, o Deus Cristo, que tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Abordamos um pouco sobre o termo verbo se fez carne, esse termo que denota um Cristo que se transformou em alguém com natureza humana. Falamos sobre o termo unigênito de Deus, Cristo ser o único filho gerado de Deus e todos os outros filhos serem filhos por adoção. E fechamos abordando sobre a divindade de Deus. Cristo seria Deus ou Cristo não seria Deus? Na próxima aula nós vamos abordar um pouco mais sobre isso, principalmente usando o texto de João, capítulo 1, versículo 1. Aguardo vocês!